Vem aí uma das premiações mais aguardadas do terceiro setor e das grandes responsáveis por uma ONG receber ou não uma doação. Eu estou falando do Prêmio Melhores ONGs, que já anunciou as 100 organizações brasileiras que merecem destaque em 2025 e no dia 12 de dezembro vai divulgar as vencedoras das categorias de destaque e a melhor ONG do ano. Gestão, governança, sustentabilidade financeira, transparência são vários os quesitos avaliados e o cuidado e rigor nas análises certamente contribui para o selo ter virado uma referência e uma espécie de chancela para quem ainda tem dúvidas ou não sabe para quem doar. Num país como o Brasil, onde a cultura de doação ainda precisa ser bastante cultivada e o brasileiro cada vez mais exigente quanto à prestação de contas e impacto real, nada como uma iniciativa dessa para acelerar todo o processo. É sobre isso que eu vou conversar com o Sérgio Denês, gerente de marketing da Certificadora Social, que é uma das realizadoras da premiação, que está prestes a acontecer nos próximos dias em São Paulo, não é isso, Sérgio? É isso aí, Silvia, muito obrigado por me receber. Estou super feliz de estar aqui compartilhando um pouco mais da nossa premiação. Bom, vamos lá, Sérgio, me conta um pouquinho da história desse prêmio que se tornou o Oscar, né? O Oscar do setor social, a gente pode dizer assim com toda certeza, né? Sim, sim. Bom, este é o nono ano da premiação, estamos na nossa nona edição e hoje é a premiação mais importante do setor social para as organizações sociais, né? É, e aí, contando para vocês um pouco desse histórico, né? Lá no começo, muita gente não acreditou na iniciativa, mas a gente entende que a premiação ajudou a fortalecer muito o setor social, né? No começo, existiam algumas dúvidas quanto à necessidade de se fazer uma premiação em um momento do setor em que será que existiam realmente tantas iniciativas assim para serem celebradas? E a gente sempre soube que isso era verdade, tá? E a gente gosta muito de fazer esse comparativo com o Oscar, como você falou, e até pensando um pouco nessa indústria de Hollywood, né? Porque a criação do Oscar, né, dessa premiação, ela não veio depois do crescimento da indústria de Hollywood como a gente conhece hoje, né? A gente imagina que esse foi o passo natural da coisa, mas na verdade a premiação ela foi construída justamente para fortalecer aquela cena cinematográfica daquela região, das produções ali dos Estados Unidos, daquela região em específico, né? E dessa forma a indústria se fortaleceu muito. E a gente gosta de pensar também nesse comparativo com o que a gente tem feito aqui nos últimos anos, né? E quando um ator ganha um prêmio, por exemplo, é bom para ele, claro, é excelente, mas também para toda a cadeia produtiva envolvida. Então é bom para a direção, para a produção, para a distribuidora que comercializa o filme, vendem-se mais ingressos, licenciam-se mais produtos relacionados àquela produção, né? O filme vira notícia, sobre o que o filme é, vira pauta, assunto, então é muito importante não só para aquela pessoa ou aquele filme que está ali em destaque, né? E o mesmo acontece com as organizações sociais, né? E aí, voltando um pouco para o nosso primeiro ano nessa história aqui, já na primeira edição a gente recebeu 1.500 inscrições. Uau! E aí a decisão de fazer as 100 melhores ONGs veio justamente desse modelo não, desculpa, desse volume, né? Então, a gente decidiu não fazer 10, 20, 30, 40 melhores ONGs, mas sim 100 devido a essa procura que o prêmio teve logo em sua primeira edição. E assim a gente segue desde então, celebrando todos os anos as 100 melhores organizações sociais do país. A gente segue nessa nona edição em um momento muito bom da premiação, mas pautados aí nos mesmos princípios, que é reconhecer, inspirar e subir a régua do setor. E sobe mesmo, né, Sérgio? É impressionante quando a gente chega para conhecer um projeto, eu que rodo muitos projetos, quando a gente vê o selo, a gente já olha de uma forma diferente, né? Para aquela organização, para aquele projeto, a gente se sente muito mais confiante. E aí eu já ia te perguntar isso, porque existem diversas formas da gente avaliar o desempenho e os impactos de um projeto, né? Mas vocês selecionaram 5 grandes temas, é isso? Queria que você falasse um pouquinho sobre eles. É isso aí.
como você disse, a gente pode entender excelência de várias formas, né? E essa excelência pode ser medida com diversas métricas. É, a premiação ela foi construída ali em conjunto com muitas pessoas e muitas entidades, né? Então, a gente tem os nossos jurados que têm um peso muito importante na definição do resultado do prêmio, né? E junto com eles, a gente foi aperfeiçoando a premiação ao longo desses anos e entendemos que esses grandes 5 temas avaliados são excelentes para a gente compreender essa qualidade e conseguir ali tracejar quais são as melhores ONGs, né, baseados nas práticas e na história e nas boas ações que elas têm, né. Mas esses grandes temas, então, quais são, né? O que que a gente avalia? Causa e estratégia de atuação da organização, Uhum. a representação e a responsabilidade dessa organização, gestão e planejamento, estratégias de financiamento e comunicação e prestação de contas. E E é claro, dentro desses 5 grandes temas tem um monte de coisa que a gente pode avaliar, né? Que são 5 pilares, digamos assim, mas na prática o formulário de inscrição é um pouco extenso, né? A gente tem mais de 100 perguntas justamente para conseguir compreender com profundidade esses 5 grandes temas. eu adorei quando eu vi esses 5 grandes temas e, assim, já fiquei cheia de curiosidade quando eu fui vendo cada um deles, né. Vamos lá, com relação à causa, algumas pesquisas apontam, né, que umas são mais facilmente de serem mobilizadoras que outras, né, como, por exemplo, causas infantis, a fome, a causa animal também. E aí eu fiquei na dúvida, mais que o porquê de uma ONG existir, quando vocês avaliam esse quesito causa, seria como que ela vive esse porquê? Quais são as causas, né, que você também percebe que estão mais presentes quando vocês fazem essas avaliações? Boa. Quando a gente faz avaliação sobre causa, a gente não está querendo comparar a importância de uma causa com a outra. Então a gente não quer entender de forma alguma que a causa infantil é mais importante que a causa animal, ou enfim, comparar qualquer uma delas, né? O que sim a gente avalia na premiação é como a organização ela está alinhada institucionalmente com a causa no qual ela escolheu ali em sua concepção atuar, né? Pensando muito mais Coerência então, seria isso, exato, né? muito mais em coerência, muito mais um olhar institucional e de desenvolvimento institucional quanto aquele serviço que ela presta para a causa ali referente, né? Então, não é um juízo de valores, mas sim tentar entender como essas organizações estão desenvolvendo esse trabalho, sabe? E aí eu Uhum. concordo muito com você quando você fala que existem algumas causas que são mais mobilizadoras, né? Porque são causas que são muito mais sensíveis para a nossa sociedade, né? Acho que isso diz muito respeito ao momento que a gente vive, então essas causas vão ao longo dos anos mudando, né? Muito baseado no que está sendo pautado na sociedade, na mídia, no governo, políticas públicas, né? Mas eu acho que tem uma questão humana também e comunicacional do que faz as pessoas serem mais sensíveis e se compadecerem mais, né? E tem muito isso no nosso setor. Isso que você falou dos momentos que a gente vive, vai muito de encontro com as pesquisas recentes, né, por exemplo, as campanhas para os desastres, muito do que a gente viu ultimamente de mudanças climáticas no sul, recentemente no Paraná, a gente viu que teve uma boa mobilização, né, Sérgio. Mas, por exemplo, a causa infantil é uma que lidera muito, você percebe isso ainda, assim, de tudo que vocês recebem? Quais seriam as causas que você fala assim: "Nossa, essas aqui a cada", não sei se vocês já fizeram uma pesquisa assim, a cada 10 X é sobre isso? Tem essa avaliação? A gente está para soltar, junto com alguns parceiros de pesquisa, justamente uma grande análise sobre as inscrições ao longo dos anos. Então, a gente vai ter informações muito interessantes como essa. E aí, eu posso até voltar aqui para compartilhar com você em outro momento, já me jogando Quero aqui o sim. próximo convite, né? Com Mas certeza. pensando no prêmio especificamente, a gente recebe muitas inscrições de organizações de assistência social, então encaixando em uma caixinha as organizações em assistência social, e a assistência social pode ser para um monte de coisa, para um monte de recortes da sociedade, né? Mas a gente entende que é a mais popular
Temos também bastante desenvolvimento local e de esporte, também é outra categoria bem popular. E aí, pensando um pouco em sociedade, né, eu acho que é um retrato da sociedade brasileira essa atuação mais forte em desastres ou grandes desgraças, né? E dessa forma as organizações precisam entender como contornar e tentar trazer urgência, né, para contribuição para algumas causas em momentos em que não está acontecendo nada bombástico, né? Claro, sempre está acontecendo coisas difíceis e é para isso que as organizações sociais existem, né? Mas essa questão da urgência acontece muito, né? E a gente entende que essa questão da urgência pode ser contornada justamente com uma melhora na excelência das práticas e da comunicação e da gestão e da transparência dessas organizações, né? E é justamente muito disso que a gente cobra na premiação, pensando naquilo que eu te falei de subir a régua do setor, né? Que ao longo desses Uhum. 9 anos com prêmio, mais 13 anos aqui da certificadora social fazendo esse processo de auditoria nas organizações sociais, a gente entende como isso faz diferença, né? Como essas estratégias de comunicação, de transparência dão a sustentabilidade para as organizações que não são nesse momento ali de grandes eventos, grandes fatos, né? Como você falou. Uhum. Falando em transparência, como é que você tem percebido esses quesitos de responsabilidade, de prestação de contas? Como é que você avalia essa profissionalização, né, tão necessária aí das ONGs? Porque, eh, tudo começa muito pelo amor, pela às vezes a pessoa passou por alguma questão ali pessoal que a fez ela iniciar esse trabalho, né. A gente via isso muito presente ainda lá atrás, mas teve uma boa profissionalização de uns tempos para cá, né. Mas como é que você percebe essa organização interna hoje? Boa. É isso mesmo. A gente conversa com muitas organizações e talvez a história mais comum seja essa, seja um filho que teve alguma deficiência e teve alguma dificuldade de atendimento, de saúde, e isso inspirou ali uma pessoa, um grupo de pessoas a construir uma instituição, né, para tentar sanar um pouco desse problema. É a história mais comum que a gente escuta aqui. É. E é muito alinhado ao que a gente sempre fala, não basta você só ter amor pela causa e você ser excelente no atendimento a essas pessoas, a essa causa, esse recorte, né? Você precisa mandar muito bem em gestão. E talvez isso Uhum. seja o grande diferenciador de organizações que conseguem se estruturar, crescer muito e ter uma grande rede ali de atendimento, de serviço, das organizações que permanecem ali em uma faixa de pequeníssimo porte e que lutam todos os dias para manter as portas abertas, né? Essa qualidade na gestão, nessa profissionalização. E claro que a profissionalização, ela é um tema muito complexo, né? Não se resolve com curso, não se resolve contratando um profissional, não se resolve com coisas simples. É um processo longo, né? Um processo que a gente chama de institucionalização dessa organização e que requer muito trabalho, requer muito foco também em melhorar. E é muito difícil fazer isso enquanto você equilibra os pratos com atendimento com a causa, né? A gente sabe como essa realidade não é simples, mas a gente pensa nessa profissionalização aqui de uma forma baseada em modelos que existem, que estão comprovados, né? Que outras organizações passaram por esse processo, tiveram essa história semelhante e que conseguiram atingir ali seus objetivos, seja um objetivo de expandir territorialmente, de conseguir dar mais assistência ainda para a causa, de conseguir fazer mudanças estruturais importantes, públicas, em termos de leis, do que elas trabalham, enfim. Mas tudo isso iniciou com um processo robusto de profissionalização, né? O que é profissionalização, então? Acho que tudo começa em processos de gestão, né? Então, de compreensão do que há ali de atividades daquela organização.
e do que ela precisa se adequar para ter esse trabalho mais forte, mais robusto e mais transparente também, né? E tem uma coisa Sim. também no setor, que é aquela velha história de a gente só torce para time que está ganhando também. Então, de que forma uma organização que está nessa etapa consegue mostrar que o trabalho que ela faz é digno de apoio sem precisar apelar para um, entre aspas, coitadismo ou para imagens fortes, né? E que são tudo verdade, né? A gente não está aqui querendo dizer que isso não é verdadeiro, mas que existe essa máxima de que a gente recebe apoio é, com mais volume e qualidade quando a gente mostra que o nosso trabalho está indo bem, né? E que as coisas estão acontecendo de forma positiva. E, bom, a gente poderia falar horas aqui sobre esse processo de profissionalização, mas acho que uma forma, em termos de método, para alcançar isso é justamente olhar para o que o prêmio cobra, olhar para o que as nossas certificações, como o selo do ar, também cobram em termos de critérios e ir trabalhando para adequação disso, porque, como eu disse, são muitos anos de experiência nesse setor, compreendendo o que é excelência, compreendendo o que é profissionalização, baseado na própria história do setor, não são coisas que a gente tirou do nada, mas sim muita consulta com pesquisadores, com as próprias organizações e com outros parceiros ali que compreendem com muita totalidade a realidade desse setor social e se basear nesses modelos que já existem, né, para se adequar. É muito legal você falar isso, né, que as pessoas que estão ali organizando essa premiação e que fazem parte desse júri, são pessoas que entendem essa realidade, porque muitas vezes vocês vão estar, dando destaque para organizações ou projetos que não está tudo redondinho, que não está com tudo fechado, mas que estão no caminho certo, e isso dá um gás para eles muito grande, né, de mostrar assim: vocês estão no caminho, continuem assim, porque são muitos projetos que acabam morrendo ali na praia, né, você deve ver muito isso também, que a gente vê que tem muito empenho, que tem muita vontade, mas que realmente é um grande desafio essa questão da profissionalização, justamente porque a gente está falando de pessoas que nem sempre estavam capacitadas profissionalmente para assumir alguns Exatamente. cargos, para sentar em algumas cadeiras, né, e elas estão ali tentando se profissionalizar, mas também com a roda girando ainda, né, Uhum. então sim, é um baita desafio. E aí eu acho que essa profissionalização também ajuda numa outra questão, que eu queria saber da sua percepção sobre, do preconceito que ainda tem nessa área, né, quando a gente fala de ONG, ainda tem muita aquela ideia, infelizmente, que poucas não agem da forma correta e acabam manchando Uhum. todo o trabalho que as milhares pelo Brasil fazem, né. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, desse combate ao preconceito das ONGs quando elas são associadas à caridade, à filantropia e também muito à credibilidade, né. Você percebe que isso tem mudado? Tem mudado, mas eu acho que a gente ainda tem grandes desafios, né? Acho que parte disso é o que você falou exatamente. A gente tem exemplos ruins que acontecem no setor e que acontecem em qualquer outro setor, né, gente? Então, existem empresas Sim, corruptas, existem pessoas corruptas, existem governos e, enfim, isso é um em fato. todas as Em esferas. todas as É, esferas, exatamente. E é natural que esse tipo de história seja usado com narrativas que vão contra a tudo que a gente constrói como setor social e também da própria necessidade de se existir uma organização social na sociedade, né? Então, a gente está aqui constituindo esse terceiro setor por pura necessidade, né? Não por pura vontade de ser benevolente e de, nossa, vamos praticar o bem, mas sim para atender e fazer algo que deveria estar sendo feito talvez por outras esferas, ou que existe uma é. lacuna, ou que a gente compreende que há conhecimento aqui para realizar isso de uma forma diferente, talvez melhor,
né? Você falando isso, eu lembrei de uma palestra que eu assisti uma vez com o pessoal do Hospital do Câncer de Barreto, que eles falaram: "Eu espero muito que um dia a gente não exista mais", Uhum. ou então que algumas alas que a gente já construiu, que são hoje referência, mas que elas não precisem mais existir com os avanços da medicina. Então é muito isso que você está falando, né, muitos existem ali para sanar problemas que eles não gostariam de estar solucionando, mas que hoje eles são peças essenciais, enquanto isso não acontece, né. Exatamente, exatamente. E aí é necessário pensar em formas muito estratégicas, e aqui eu estou falando de comunicação, e aqui eu estou usando até a minha área de estudo, que é relações públicas, né, para a gente pensar na imagem que as organizações têm no nosso país, né? A gente tem um setor muito próprio e diferente de alguns outros que a gente vê, por exemplo, da filantropia americana, né, dos Estados Unidos. A gente tem uma realidade completamente diferente. E aqui no nosso caso, a gente também tem produções midiáticas que acabam atrapalhando um pouco essa associação positiva do trabalho de uma organização social. Então, por exemplo, aqui no momento que a gente grava, está passando a novela Três Graças, né? E não sei se vocês estão acompanhando, mas lá a grande vilã da história, né, é a tal da Fundação Ferretti, que é uma fundação que falsifica remédios e recebe dinheiro e que deveria estar ajudando uma população. Então a gente tem ainda essas produções midiáticas que aqui eu não estou colocando nem como algo ruim. Eu acho que existe referências ao que a gente faz como setor, porque a gente está vivendo na mesma sociedade. Não estou dizendo que é algo ruim, mas que sim, isso contribui para uma criação de uma imagem, de uma percepção, de uma ideia sobre o que é um trabalho social, né? E como que as organizações, então, podem se preparar para não serem questionadas quanto a isso? Primeiro, claro, fazer tudo de forma correta, né? Não, não existiria é, não existiria Outra credibilidade forma, sem né. isso, É. exatamente. Mas pensar também como mostrar isso para a sociedade, como mostrar que você tem essa adequação a boas práticas, que está tudo certo e que você é transparente, né? Isso é puramente comunicação. Então, tentar entender como você dialoga com esses públicos, desde os que você já tem relacionamento, quanto os que chegam agora e que você está procurando, seja doadores, seja doadores físicos, corporativos, seja os atendidos pelo seu serviço, enfim. Mas sim pensar em estratégias de mostrar que com vocês está tudo certo, com vocês todo o trabalho realizado ele é transparente, ele segue todas as adequações necessárias, fiscais, contábeis, enfim, de responsabilidade com o dinheiro que vocês recebem, né? Então, isso tem mudado, a gente tem percebido que as organizações estão mais preparadas para lidar com esse tipo de questionamento e também se antevendo. Então, assim, não é mostrar que você é transparente quando existe essa questão, mas sim mostrar que você é Uhum. transparente desde o início. Então, uma coisa que a Sim. gente pregou muito no setor nesses últimos anos é sobre site, é sobre rede social. Então, se eu entro no seu site, eu preciso ter fácil acesso aos seus documentos de estatuto, do seu último balanço, de quem são as pessoas que estão por trás dessa organização, de qual que é a constituição de uma diretoria, de um conselho fiscal, de um conselho no geral. Isso precisa estar transparente. Se você não faz isso, Uhum. você está pecando no básico ali. Claro, o básico é fazer tudo certo, né? Mas em termos de comunicar, isso precisa estar evidente e muito fácil acesso. Você não pode disponibilizar isso quando alguém te questiona. Não. É. Então, tem Certíssimo, mudado. Sérgio. Eu falo muito isso para algumas organizações, para alguns projetos que eu tenho mais contato, que eu sei que fazem um trabalho sério, mas que às vezes eu dou e aí eu não tenho mais notícias, nem de uma foto, nem de quantas, doações conseguiram ser entregues, quantas cestas, quantos brinquedos, ou qual foi a reforma que foi feita, enfim, eu não tenho mais notícia. Uhum, Mas eu sei que foi feito, porque eu sou uma pessoa que acompanho, enfim, por eu estar inserida nesse universo. E uhum, eu falo isso muito.
eu falo: "Gente, manda foto, eu não estou pedindo para mim, mas para todo mundo que ajudou, mandem foto, mandem uma nota, mandem alguma coisa, mas não deixem de fazer isso". Ou então, às vezes, quando eu mesma peço ali para o meu círculo de amizade, aí depois eu presto contas, eu escuto muito: "Ah, mas você imagina, não precisava de você mandar isso, a gente já confia". Mas eu Uhum. falo: "Mas vocês confiam justamente porque eu envio, né". Exato. Então, é realmente parece básico a gente falar, mas a gente tem que estar sempre reforçando, né. E é uma das coisas que a gente pede no prêmio, tá? A gente pede uma Muito evidência de bom. pelo menos um boletim, uma newsletter, contando o que você fez, Isso. né? A gente avalia Olha, isso. bom saber. Muito bom aí, ó, já deu até uma dica que daqui a pouco eu vou te perguntar aí, outras dicas para quem quer se inscrever, né. Mas falando na questão do financiamento, Sérgio, que também eu imagino que seja um grande desafio em comum entre todas, né. Quais são as suas percepções sobre as estratégias? Elas estão mudando? A gente também viu aí novas pesquisas, né, falando sobre a queda de doações, de um doador mais exigente, que também tá mais desconfiado, então ele quer saber mais dessas exigências. Por outro lado, o Pix tem ganhado força, essa questão do Uhum. dinheiro ali, do troco. Como é que você tem visto, essas estratégias de captação de recursos? A gente tem visto algumas organizações com dificuldade financeira por nos últimos anos terem se baseado em apenas uma fonte de captação, por exemplo, né? Então, quando a gente É, pensa em como uma organização social se sustenta, isso deve ser diversificado. As fontes devem ser muito diversificadas. Não dá para você contar só com um edital. Não dá para você contar com uma emenda parlamentar só com isso. A gente precisa ter, vamos pensar em um gráfico de pizza, né? Que tem ali várias fatias de diversos tamanhos. O cenário mais saudável para uma organização social é esse gráfico de pizza cheio de fatias de vários tamanhos diferentes, porque assim existe a sustentabilidade. Está entrando dinheiro de diferentes fontes, seja doadores físicos, doando com Pix ou em campanhas, ou você fazendo eventos, bazares, você com uma emenda, você com uma lei de incentivo, você com um patrocínio corporativo, alguma parceria, algum edital privado, enfim. Mas a gente tem conversado com organizações que estão cada vez mais se preparando para essa diversificação, e isso exige você ter muitas estratégias diferentes acontecendo ao mesmo tempo, né? E é um baita desafio. Então você tem que ter relacionamento com diferentes partes, você precisa estar ali sempre pensando nos próximos passos. E infelizmente isso faz parte do cotidiano da organização social no Brasil, né? E a cultura de doação também, ela passa por altos e baixos, como você até falou sobre essas tragédias, catástrofes, né? E a cultura de doação recorrente, a gente precisa, juntos como um setor, construir, né? Foi nessa missão que a certificadora social começou a existir há mais ou menos 13 anos atrás. Foi pensando em fortalecer essa cultura de doação, e aí a gente fez já diversas iniciativas desde então. O Dia de Doar, que inclusive está para acontecer nos próximos dias aqui no momento que a gente grava, é, é um evento muito importante que muitas organizações ainda não são aderentes a esse movimento, né? E que poderia ser um grande marco de captação no país, assim como é nos Estados Unidos, em alguns outros países também. Mas a gente ainda vê uma dificuldade de organizações se mobilizarem para não só participarem, falar: oi, pessoal, tudo bem? Hoje é o dia de doar e eu gostaria muito que você doasse para a gente. Mas sim de construir essa cultura de doação em termos de mobilização, né? Então, acho que a captação, ela traz desafios novos todos os dias. A gente tem algumas novidades tecnológicas que facilitam muito a agilidade dessas doações, e isso, nesses contextos de urgência, como tragédias, é, são, são, é muito positivo, né? A forma como isso chega de forma rápida, mas a doação recorrente, que prevê muito também dessa conexão com a causa e com a organização, muitas ainda estão patinando, né? Então,
Tem muito trabalho para fazer, não só as organizações de forma individual, mas o setor como um todo. Bom, e é sim um baita desafio também, Sérgio, porque das últimas pesquisas que eu vi, a gente tem uma média aí de 800.000 ONGs no Brasil. É isso mesmo? Aí eu já vejo gente falando: "Nossa, mas não precisa mais de ONG. Se você quer ajudar, já apoia uma que existe, que com certeza essa causa que você gostaria de contribuir já existe". Assim como também a gente vê o impacto que todas elas causam, né, e aí você falou muito bem a questão aí lá no início das causas, que não existe uma mais importante que a outra, ou que cause mais impacto que a outra, né, quando a gente está falando de vidas, seja uma que foi impactada, ela já importa, né. Como é que você enxerga esse cenário no Brasil? E aí também uma outra curiosidade, a gente tem uma concentração maior de projetos na região sudeste. Uhum. Como é que fica essa seleção da premiação? Vocês têm esse olhar também ou o que importa é o trabalho que está sendo feito, a gente, avalia inscrição por inscrição, como é que é? Ótimo gancho isso para a gente falar de próximos passos do prêmio, tá? Mas deixa eu começar então pelo início da pergunta. Aham. Esse número que calcula-se em média 800.000 ONGs no Brasil, a gente aqui pessoalmente até questiona muito esse número, porque não é a realidade do que a gente vê em termos de quantas pessoas estão no setor, né? Claro que existe uma infinidade de organizações que estão assim, no interiorzão do nosso país, e que é um desafio a gente chegar até elas, e estamos com muitas iniciativas, e daqui a pouco eu falo um pouco mais disso, mas a gente gostaria muito que não precisasse mais de ONGs. Igual a gente já falou, né, que não tivesse problema nenhum, que tudo já tivesse resolvido, mas a gente vive um contexto de sociedade em que existem muitas dificuldades, existem recortes na nossa sociedade que precisam de um trabalho de apoio, né? E eu acho que essa fala que você trouxe, né, de que algumas pessoas dizem que a gente não precisa de mais ONG, apoia as que já existem, é, eu não gosto muito dela, sinceramente. Gostaria muito que a gente não precisasse de mais ONGs, mas a gente tem problemas contemporâneos que surgem todos os dias, né? E existem esse contexto de organizações que são ultra especializadas em questões, né? Então, existem algumas organizações, por exemplo, que atuam a nível Brasil ou regional para tentar dar dignidade de vida, facilitar acesso a tratamento de cânceres muito específicos, por exemplo, É, que às é. vezes até o sistema SUS tem dificuldade de compreender e de entender como faz o tratamento disso, e essas organizações fazem uma mobilização não só com as pessoas que possuem essa doença, mas também com profissionais, com médicos conectando, fazendo formação. É um trabalho assim científico pesado e que a gente não tem alguma outra instituição privada ou governamental fazendo, né? Então, a gente precisa sim de ONGs. O que a gente sim precisa é fortalecer. Eu sou uma defensora, porque eu acho que o terceiro setor faz, nenhum outro consegue, né, Sérgio. Exato. O poder público, ele precisa ele é mais caro, ele é mais demorado, ele não envolve nem sempre as pessoas, ele não consegue chegar até onde vários projetos já estão presentes. Eu acho que Uhum. o setor privado, ele ainda está muito distante, tem muitas fundações e institutos aparecendo, mas ainda muito descolados da realidade, com profissionais que não têm experiência, né, que saíram ali do ambiente corporativo e foram colocados ali naquelas fundações e Uhum. institutos, mas que ainda precisam ganhar uma bagagem, uma experiência quando a gente fala de terceiro setor. Então eu acho que o terceiro setor ele consegue mobilizar, consegue realizar e se envolver de uma forma que nenhum outro consegue, né. Sim, é exatamente o que a gente acredita aqui. E aí, pensando um pouco no resto da sua pergunta, né? Como que a gente entende o setor em termos geográficos, né? É fato, a gente tem mais organizações sociais concentradas aqui no Sudeste, especificamente São Paulo e Minas Gerais tem um grande número de organizações sociais, e aqui no Sudeste também tem mais pessoas, né? Então, é uma questão populacional também, e aí eu acho que uma coisa alimenta a outra. Uhum. E a gente está muito preocupado com essa questão, porque, claro, tem muita organização aqui e muita organização boa também, mas a gente entra em uma nova fase do prêmio. A gente começou esse movimento nesse ano
de pensar em regionalizações. O que eu quero dizer com isso, tá? A gente está migrando aos poucos, essa brincadeira que a gente faz, de um modelo Oscar para o modelo Miss. Então, na prática, o que, que a gente quer daqui a alguns anos, tá? E a gente está se organizando com um plano muito consistente de, nos próximos anos, ir caminhando para esse novo modelo. Nesse ano, a gente começou a fazer celebrações regionais. O que, que isso significa? São Paulo, Minas e Rio Grande do Norte receberam um evento de celebração em que a gente celebrou e destacou algumas organizações que estavam inscritas no prêmio e que eram finalistas, né? Então passaram para a segunda fase do prêmio e a gente fez destaques ali regionais para essas organizações que tanto impactaram ali em seu estado. E a gente quer transformar então o prêmio em uma espécie de uma celebração estadual, né, que caminha para uma celebração nacional. Na prática, então, a gente vai ter muito mais representatividade das organizações nessa lista das 100 melhores ONGs. E a gente está se preparando para chegar nesse patamar provavelmente em 2027. Então, em Uhum. 2026, no próximo ano, a gente vai ter 10 estados recebendo essas celebrações regionais, enquanto a gente migra aos poucos para esse modelo. Então, em algum momento, é capaz que a gente tenha X organizações de São Paulo, X organizações do Amazonas, do Rio Grande do Norte, constituindo esse grupo das 100 melhores ONGs, porque a gente vai entender até lá qual é o modelo representativo dessas organizações, pensando em representatividade populacional e também de quantas organizações existem em cada território, para que a lista seja cada vez mais diversa. Mas hoje, atualmente, a gente já tem uma boa representatividade assim do país. Existem alguns estados que a gente tem uma dificuldade de obter inscrições. A gente atua todos os anos para ter mais representatividade, mais penetração nesses territórios, né? A gente está com um trabalho muito legal justamente dessas regionalizações para trazer esse público mais para perto, que a gente quer não se distanciar desse eixo Rio, São Paulo, Minas, né? Mas também conseguir dar o destaque devido para outras organizações, mas que muitas vezes nem se inscrevem, tá, Silvia? Então é um Olha, desafio grande que a gente tem. Isso de não se inscrever é duro, tá? Porque por mais que a gente fale, pessoal, vocês são merecedoras de estar em uma lista como essa, vocês precisam tentar, né? E não é só é tentar, se porque enxergar, né? se enxergar, Se né? enxergar e dar o seu devido valor, a sua devida importância e acreditar que é possível. Acho que muitas ainda pensam isso, né? Ah, Exato. isso são só para as grandes ou para as que mobilizam X quantia, e não, é para todo mundo, né, Sérgio? É para todo mundo. A gente tem organizações, por exemplo, de destaque em categoria de pequeno porte, dentro dessa celebração que a gente vai fazer nos próximos dias, né? Então, a gente existem organizações de pequenos portes dentre as 100 e a gente faz um reconhecimento especial para 5 delas, né? Para que elas ganhem esse devido impulso que elas precisam, né? Isso. Então, mas é só um exemplo para dizer que existem também as de pequeno porte dentro das 100 melhores. Só existe essa categoria porque elas estão ali já entre as 100, né? E existem de todas as regiões do país também representadas ali. Bom, me conta o que que a gente pode esperar do dia 12 de dezembro. Tem essas categorias por destaque, né, então você já falou aí que tem a de pequeno porte. Quais são esses outros destaques? E a melhor ONG, né, que também É, deve ser, assim, deve ser incrível. Isso deve dar um banho de estímulo mesmo e de gás para essas instituições, né, que tanto precisam. Me conta o que que a gente pode esperar do dia 12? olha, vai ser uma noite de muita emoção, tá? E vocês vão ver a repercussão disso na mídia em breve. Bom, a gente vai entregar 10 destaques de causa. Então, a gente tem, por exemplo, melhor ONG de assistência social, de cultura, desenvolvimento local, educação, saúde, meio ambiente, entre outras. E a gente também vai fazer
reconhecimentos por estado, né? Então, 16 unidades federativas vão receber ali um destaque. Então, a melhor ONG do Espírito Santo, do Amazonas, de São Paulo, de Santa Catarina e por aí vai. E temos também o destaque das ONGs de pequeno porte, como eu acabei de mencionar. Então, a gente celebra 5 organizações de pequeno porte e elege, entre essas 5, a melhor ONG de pequeno porte de 2025. Temos algumas Ai, outras que legal. surpresas também, que eu não posso aqui falar, a gente deixa ali para a emoção da noite. Mas, além de tudo isso que eu te falei, tem o grande prêmio da noite, a grande celebração, a melhor ONG de 2025, que aí é um motivo de baita orgulho. A gente já tem os resultados, tá? Estamos muito felizes aqui com as organizações de destaque e ansiosos para entregar e para se conectar e para celebrar junto com as representantes lá no dia 12. Ah, eu imagino. O que você já escutou, Sérgio, de retorno de quem já recebeu esse prêmio, da mudança que ele causou, né? Para a gente, inclusive, aqui estimular, que seria a minha próxima pergunta, mas eu fiquei pensando nisso. Vocês já devem ter tido cada retorno que vale compartilhar aqui para a gente inspirar aí quem está nos escutando, né? Ah, é uma delícia, viu, escutar essas histórias. A gente vê que faz muita diferença para a imagem da organização e, com base nisso, elas conseguem utilizar de forma muito estratégica para fortalecer o vínculo que ela tem com os seus públicos e também fortalecer a captação de recursos. Então, quando você chega para apresentar uma proposta, para escrever um edital, construir um projeto e você ter ali dentro da sua apresentação institucional que você é uma das melhores ONGs de 2025, de 2024, a gente tem organização que já vai fazer ali uma coleção de 9 selos, que está Ai, que invicta. legal. Então pensa em como uma organização dessa se apresenta para o seu público, né? E além É. disso, tem um reconhecimento regional muito legal. É muito legal a gente ver essas organizações dando entrevista, aparecendo na TV, saindo em jornais locais ali. E claro, isso traz o destaque para a organização, mas traz destaque também para a causa, né? Traz olhares. Então, é muito importante, principalmente para essas organizações que estão em regiões ali que não é São Paulo, Rio, Minas, são bem populosas e tem muitas vezes essa disputa de atenção, né? E ali elas viram grandes estrelas nos municípios delas. É lindo, tá? E Ah, eu imagino. além disso, o desenvolvimento institucional, né? Que é um processo muito provocativo e é difícil de propósito. A gente sobe a É. régua, então a gente vê como elas cada ano compromissadas com o desenvolvimento e de ser melhor a cada dia. Muito legal. Bom, você já deu várias dicas aqui durante o nosso bate-papo do que cada dos quesitos, né, de alguns quesitos que são avaliados. Mas Uhum. quais dicas você deixaria para um projeto aí que tem boas condições de conquistar esse selo? Qual o caminho das pedras? Qual o incentivo que você deixa? Como é que é as inscrições? Elas começam no início do ano que vem? Isso aí. Como é que funciona? Olha, antes de tudo, tem que se inscrever. Isso A aí. gente tem O não muita. já tem, né, Sérgio? O não já Exato, tem. Eu tenho essa premissa para mim. exato. Tem muita organização que tem isso de, mas por que que eu vou tentar se eu sei que eu não vou conseguir? Primeiro que a gente tem um processo de devolutiva personalizada, tá? Então, a gente entrega, a gente vai fazer isso nos próximos dias, inclusive, uma devolutiva que é um processo de feedback a partir das respostas que a organização ali deixou no formulário, né? Então, é um relatório individualizado que a gente entrega para todo mundo que se inscreveu, baseado nas Nossa, isso respostas é dela. muito rico. Isso Isso é é demais. muito legal. Isso é Isso muito legal. isso vale ouro, né. Exatamente. Dá um trabalhão, a gente está finalizando esse processo aqui nos próximos dias para entregar para as organizações. Então, isso já é muito rico, porque você tem essa análise do seu desempenho, né, do que você colocou ali no formulário. Mas, por outro lado, as organizações podem se preparar também, tá? Então, é um bom modelo compreender o que foi cobrado no ano anterior
A gente tem sempre novidades no formulário, mudanças no método avaliativo, justamente para compreender o que é excelência naquele momento, na contemporaneidade, né? Excelência muda cada dia. E, de certa forma, também, as certificações que a gente promove aqui são bons preparos para as organizações que querem estar nesse grupo aí das 100 melhores ONGs, né? É claro que um processo de certificação não tem uma concorrência, que é diferente do prêmio que você está ali concorrendo com milhares de organizações que se inscrevem, né? Você está disputando aquele espaço entre as 100 melhores. E as certificações são um processo de auditoria que é baseado puramente, o seu resultado vai ser baseado puramente no que você entrega, né? Então, o selo do AR, que é a certificação de mais prestígio que a gente oferece para organizações, pode ser um bom norte também para quem quer estar dentro desse grupo das 100 melhores, e aí a gente disponibiliza todos os critérios, o método avaliativo, está todo no nosso site. É o que a gente recomenda para as organizações que querem se preparar para obter esse devido lugar de destaque. Bom, então vamos dar aqui o caminho das pedras, né? Tem o site, que é o prêmiomelhores.org, que lá tem todas as informações, inclusive como participar, e nas redes sociais também, @melhoresongs, não é isso, Sérgio? É isso aí. No próximo ano, as inscrições vão ser abertas em meados de fevereiro, então já dá para as organizações começarem aí os preparativos. E também, se vocês quiserem conhecer outras iniciativas da certificadora social, compreender ali dos certificados, os outros selos que a gente oferece, o caminho é certificadora.social. Esse é o nosso site, certificadora.social. Maravilha, Sérgio. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu adorei conversar com você. Acho que reforçou muitas mensagens que a gente trabalha durante todo o ano, né? Tanto vocês daí quanto eu daqui, através do Na Boa, das redes sociais também, a gente incentivando e mostrando esse trabalho tão precioso que o terceiro setor realiza. E fiquei muito feliz de conseguir trazer vocês aqui para o Na Boa, que vocês são uma referência. Tenho certeza que o dia 12 vai brilhar. Quero muito estar, vou me programar para isso, mas depois quero você de volta para contar aí desses resultados, pode ser? Combinado, também posso voltar para falar um pouco da pesquisa que está para sair, com os dados aí reunidos de todos esses anos. A gente vai conseguir compreender bastante o perfil das organizações, né, um recorte das organizações do Brasil. E, novamente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando do prêmio, falando desses temas e em um podcast tão importante aqui para o nosso setor também. Super obrigado pelo convite. E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também lá no meu Instagram. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Até lá!